Não, mas é que tá. Quem tá girando em relação ao Sol para ter um dia, não é o Sol, é a Terra. Ah, não é o Sol. Não, calma aí. Interessante o que você falou. Então o Sol ele não pode parar. O Sol não para, quem para é a Terra. Teria que parar a Terra. Como Como é é, que vai Éden? ter planta se não tem sol? Como é que ela faz fotossíntese, Timóteo? Como é que a planta faz fotossíntese, Timóteo, sem sol? Não tinha sol no Éden, existia plantas. Não tinha sol, o sol só surge no quarto dia depois das plantas. E no Éden existiam as plantas, existiam as árvores, e não tinha sol, e aí? No Éden, claro que tinha o sol. Eu tô dizendo, o que eu tô Não dizendo é que tinha. tá errado. Tá errado, Não tinha tá errado, sol no Timóteo. Não Tá precisou errado. de sol no Tá Éden. errado porque primeiro existiu o sol, depois existiu o planeta e as plantas. É verdade, se tu não prestar atenção na série Sabrina, vocês não percebem Satanás nela, né? Boa noite, Essa Timóteo é a- Apóstolo. Boa noite, amigão. Como é que tá? Beleza? Tudo certo, e aí? Paz, vai ser o quê? Criacionismo hoje? Pseudociência? Isso. Criacionismo interessante. Pseudociência também interessante. Mas a questão da Hellraiser. pseudociência. É. Hum. Essa questão da pseudociência a gente vai basear em quê, mais ou menos? No fato de que não é uma ciência. Cara, mas aí se não há uma ciência, se não há um estudo de algo, como que a gente vai comprovar algo? Deixa eu só dar uma lidinha aqui. Hellraiser, então, é uma boa. Obrigado, Fabiano, pelos 2 pila. E o Boson de Higgs mandou 5 pila e disse: esse cara é muito crédulo, acredita em qualquer bobagem além de ser muito chato. E tudo é segredo, mas ele sabe. Haja paciência, mas não. O Guerreiro, ele ainda tá na do propulsão a vácuo, Boson. Normal. Tá, desculpa, pode continuar. Qual é a pergunta, Timóteo? É, o interessante é que a ciência, ela prova Ah, sim, vamos lá. Pseudociência pelo seguinte, tá? Não há evidências que sustentem criacionismo, tá? Não há evidências que sustentem a criação do mundo por um ser inteligente, que possam ser testadas e que possam ser comprovadas como ciência. Caso, já que não tem, é que nem, por exemplo, assim, remédio... Como é que é o nome daquele tipo de remédio que a gente toma que não serve pra bosta nenhuma? Remédio... Eu sei qual que você está falando. Tem aquela galera que bota lá, sei lá, 0.000000001 homeopático, exatamente, homeopático. Homeopatia é uma pseudociência também, porque não tem bosta nenhuma, tá? É só 0.0001% de um elemento que não faz efeito nenhum na pessoa, mas as pessoas tentam vender como se fosse uma ciência, não é uma pseudociência. Assim como a constelação familiar também se vende como psicologia, mas é uma pseudociência porque não tem dados científicos. O criacionismo também é uma pseudociência, porque ele tenta se vender como algo sério no design inteligente, mas ele na verdade não é nada mais nada menos do que uma pseudociência, né? Algo falso que não tem nenhum tipo de evidência científica para embasar ele. Cara, mas a ciência, se você for pegar bem, se analisar bem, ela prova Deus também. Prova, qual a evidência de prova Deus? Ó, primeiro que ela prova na questão da criação. Você vai pegar em Gênesis, e Gênesis diz, né, que no início criou Deus. Para você conseguir provar na ciência, tem que ter esses 3 fatos, entendeu? Que primeiro é a indicação de tempo, o segundo é a indicação de espaço e o terceiro é a indicação de matéria. Então você vai ver que no princípio criou Deus, uma indicação de tempo, uma indicação de início, onde se iniciou algo. Agora, criou Deus, entendeu? Criou, para você criar, você tem que ter espaço para criar alguma coisa. Então, é a indicação de espaço. E depois vai ter lá, entendeu? Criou os céus, a terra e todas as coisas. A terra é a indicação de matéria. Então, de acordo com a ciência, Deus provaria, entendeu? As 3 coisas. E provaria, no caso, o criacionismo. Não prova. De acordo com a ciência, precisa desses 3 fatos. Primeiro é indicação de tempo, depois indicação de espaço. Não, só um pouquinho. Assim, ó, primeiramente, tá? O nosso universo que a gente vive agora, essa inflação que a gente vive de tempo e espaço, ela tem início no Big Bang, mas não quer dizer que o universo não existia antes. É porque, tipo assim, o Einstein, ele diz que criou a teoria do EMC ao quadrado, que é da Não, ele não criou, relatividade, que é a ele distorção. desenvolveu ela.
A distorção do espaço-tempo, mas se você for olhar na Bíblia, isso daí já foi provado há muito tempo. Então, tipo E de assim, novo, tá? Quando tu fala que tem que haver tempo e depois espaço, tá errado também, porque tempo e espaço existem conjuntamente, eles não podem ser separados. ó, é incrível que Deus ele já provou essa teoria há muito tempo. E o Einstein ele pegou uma ideia de Newton, né, Não, mas tu tá que dizendo que primeiro tem tempo, depois espaço, tá errado. Tem que haver tempo e espaço ao mesmo tempo. não, primeiro tempo para você Não, não iniciar pode. algo, É, você tempo e tem que ter espaço tempo. é inseparável um do outro. Olha, é interessante que quando o Einstein ele provou a teoria da relatividade, ele fez inclusive no Brasil esse experimento. Isso, Teve um provando monte que de tempo e brasileiro espaço que. coexistem. Eles não são indivisíveis, eles são inseparáveis. Aí, tipo assim, um monte de brasileiro foi lá ajudar Einstein, né, a provar a teoria da relatividade. Aí, tipo assim, vai ter um eclipse de dia. Ótimo, tudo bem. Então, o que acontece? Se as estrelas se movimentar, entendeu, de dia, com esse eclipse perto do Sol, então é indicação de que houve uma distorção no espaço-tempo com a gravidade do Sol, fez com que as estrelas se movessem. Ótimo, interessantíssimo. De dia, com um monte de brasileiro lá ajudando, O que isso tem a emprestaram. ver? Não, tem a ver que Deus já teria provado há muito tempo o mc ao quadrado, essa teoria da O pessoal tá relatividade. falando, o Guilherme tá inclusive dizendo que MC não é espaço-tempo. A distorção do espaço-tempo, a teoria da relatividade, que é mc ao quadrado. Tem Tá. várias, tem a de Newton. Energia igual a massa. Calma aí, tá falando de Newton? Que as três leis de Newton são totalmente diferentes da teoria de Einstein, da relatividade. Quê? Existe π ao quadrado também, que é outra teoria de Einstein que não tem nada a ver com mc ao quadrado. Do que tu tá falando, brother? Porque, tipo Eu assim, não falei você de vai olhar. Newton. Tem as três leis de Newton. O cara tá falando aí que tá falando, acho que era a lei da inércia que ele tentou falar aí. Eu não tô lendo os recados aqui não, mas eu acho que é isso que ele tentou falar. Que é a lei da dinâmica da inércia, né? A inércia, a dinâmica e a outra terceira lei de Newton, Pois então, o que Pedro tá falando aqui, ó, MC é relação de massa e energia, não tem nada a ver. É isso que eu tava te dizendo antes. MC ao quadrado é igual a MC ao quadrado. a teoria da relatividade, a qual Einstein diz que devido à gravidade do Sol, as estrelas se moveram. Então houve uma distorção do espaço-tempo. Tá, mas isso não é MC ao quadrado. Com certeza a teoria da relatividade é mc ao quadrado, não? Pelo que o pessoal tá dizendo aqui, não. Então eles mostram aí pra mim, sei lá, mandam um. Olha aí no computador e manda aí no computador pra gente pra ver se não é. Não, eu não posso abrir. Se eu abrir qualquer coisa, o TikTok derruba a live. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá, entendi. Mas olha só, o que eu quero dizer aí que Deus já tinha provado o mc ao quadrado, você vai ver que quando o Sol parou para Josué alcançar os inimigos, então ali houve uma distorção no espaço-tempo. O Sol parou, cara. Não, Literalmente o não, Sol não, parou. não, 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 não. Ali não houve uma distorção do espaço-tempo. Ali ocorreu uma O Sol coisa parou. fisicamente impossível de acontecer, que é um Isso aí, o astro Sol parar não no. Porque. parou. Tu entende que é tipo assim, o Sol não pode parar no céu? A gravidade, olha Porque só para quem tá você se ver. mexendo é a Terra. Olha para você A ver o Terra teria que absurdo parar aqui. de rotacionar pra poder isso acontecer? O Sol teria que parar, não? Não, não, não. Quem teria que parar seria a Terra. O Sol não. O Sol não Sim. para de trabalhar. Não, mas é que tá. Quem tá girando em relação ao Sol pra ter um dia não é o Sol, é a Terra. Não é o Sol que A tá Terra girando. tá fazendo a rotação no seu próprio eixo, e aí é ela que passa pelo. Ela que vamos dizer assim, vamos dizer, o Oriente Médio tá aqui e aqui tá o Sol, né? Aqui tá o Sol, vou pegar o Sol. O Sol tá aqui, vou pegar um exemplo aqui, ó. Aqui tá a Terra, né? Girando. Ó, o Sol tá pegando na parte da frente da tela. Quando ela vira, ó, tá pegando. Quando ela vira, para de pegar. Entendeu? É assim que funciona o dia, é assim que o dia funciona. Então, pra o Sol parar no topo, não é. O Sol tá parado aqui. Tá paradinho no canto dele. É a Terra que tem que parar de mexer pra ficar parado ali e o Sol pegando nela. Não, calma aí. Interessante o que você falou. Então o Sol ele não pode parar. O Sol não para, quem para é a Terra. Teria que parar a Terra.
Ué, se a Terra parasse, se você for calcular isso de acordo com a ciência, então, isso daí criaria um efeito gravitacional ao A gente qual a morreria. Terra não suportaria. Isso. Se a Terra parasse, a gente morreria. Ué, tem um efeito gravitacional ao qual até mesmo o Sol, entendeu? Ou a Terra parasse, a Terra não suportaria. Há um efeito gravitacional, entendeu? Sobre isso daí. Não, mas não é questão de gravitacional. Se a Terra parar de girar, a gente morre. Você entendeu por que, que não foi a Terra que parou? Mas é que tá, o Sol não tá se mexendo. Cara, o Sol, O ele Sol tá parado. trabalha Entendeu que durante... o Sol tá parado e a gente tá girando ao redor do Sol? Então, mas o Sol, ele trabalha durante um período de tempo. Não, o Sol Depois, não trabalha. O Sol tá flutuando pelo universo e nós estamos ele fazendo isso aqui ao trabalha. redor dele, ó, na órbita Não, dele. calma aí, o Sol flutuando sobre o universo. Sim, o Sol tá em movimento no universo. Cara, Mas em não teria relação à Terra, sentido. não. E tipo assim, de acordo com a ciência, você acha que o Sol, tipo assim, ele ficaria parado no lugar dele lá, tranquilão, entendeu? De boas. Ele fica, em Então, relação à Terra, ele tá parado, entendeu? Em relação ao universo, ele se mexe. Em relação à Terra, ele tá parado. o Sol não gira, então. Não. Eu acho estranho porque como que a gravidade ela provaria, entendeu? Que o Sol ficaria parado. O Sol é um astro celeste muito maior do que a Terra, muito maior que outros planetas. Então, tipo assim, como que ele conseguiria ficar parado com tamanho peso, entendeu? E Mas eu tamanha tô massa dizendo que ele não tá parado, ele tá se movendo em relação ao universo. Eu tô dizendo que ele tá parado em relação à Terra. Porque o que que em acontece? relação O à que que Terra. acontece? Ó, ele tá se movendo, o Sol, vamos supor assim, tá? Que a nossa visão de mundo é como se o Sol tivesse parado e nós girando ao redor dele. O que que acontece? Não, o Sol tá se movimentando pelo universo, tá? Só que Fazendo um nós, tour. nós estamos nos movimentando ao redor do Sol. Então o Sol tá fazendo isso aqui, ó, e nós estamos aqui, ó. O Sol está fazendo um tour pelo espaço. Sim, mais ou menos isso. E se o Sol entrasse em contato com o buraco negro? Na galáxia, né? Isso. Não, mas aqui isso não tem por que acontecer, porque ele tá tipo, é dentro da galáxia que ele tá fazendo esse, ele tem mais ou menos um movimento que ele faz, entendeu? Ele está fazendo um tour pelo universo. Na E verdade, na mais verdade todo o interessante sistema solar disso, faz esse tour, né? Nós todos estamos fazendo esse tour pelo universo. Nós não o estamos mais parados no interessante, universo. o mais interessante seria a explicação para o Sol ele conseguir ficar parado. E tipo assim, a massa gravitacional dele é muito maior, cara. Tanto que Einstein disse que moveu as estrelas. Ótimo. Moveu as estrelas na teoria da relatividade dele. Moveu a Agora, luz das tipo estrelas. assim, ele moveu, ele falou que moveu as Não, a estrelas. luz Tanto das que ele fez esse estrelas. experimento no Brasil. Tu entende que a Ele falou gravidade, a que gravidade distorce a luz. a gravidade fez com que as estrelas se movessem. Não, as estrelas não Pode se ler lá movem. no experimento dele. As estrelas, ele distorce a luz das estrelas. Então Einstein é um mentiroso, porque Não, a é que tu teoria não dele diz que as entendeu. É estrelas que se tu não moveram. tá entendendo a teoria. A teoria não fala que ele moveu. Pera rapidinho. Pode ir, pode ir. Foi mal, pera aí. Só um minutinho. Pode ir, pode ir. Não, de novo, tá? Quando ele fala de distorcer as estrelas, a forma como tu tá falando tá incorreta. Porque o que ele distorceu foi a luz. A gravidade distorce a luz. Não, a Einstein disse que foi as estrelas que se moveu. Não. A teoria Ele não dele disse disse isso. Ele nunca disse isso. pode Porque procurar lá. eu sei o que ele disse. Eu já vi a teoria de Einstein e ele não fala que foi as estrelas que foram distorcidas. Ele diz que a luz... Porque o que acontece, tá? O que ele tá tentando provar ali é que a gravidade, ela distorce o tempo e espaço. Só que o que acontece? Quando a luz tá vindo, ele conseguiu provar isso, tá? Que ela distorce a luz. Então a luz tá vindo, a gravidade do Sol faz com que a luz da estrela que deveria vir reto, a gravidade do Sol faz ela deformar e ir para outro lado, entendeu? Ou ir aparecer em outro ponto. A Então é isso, velocidade da quando luz a luz, porque a luz tá viajando, a luz não? viaja pelo espaço, mas a gravidade distorce a luz, entendeu? Não, a teoria que você está falando aí da luz é outra coisa, é a velocidade da luz. Ó, o Fabiano tá explicando aqui, ó. Gente, foi a luz que foi distorcida no experimento do eclipse que comprovou a relatividade.
Obrigado, Fabiano. 5 pila. Ah, engraçado que a luz é como se ela não tivesse massa, inclusive na questão dos fótons. Que os fótons também ele não tem massa. Então, tipo Não, assim, mas se é fosse a que... luz que causou a distorção no espaço-tempo, a luz teria que ter uma força gravitacional enorme, entendeu? Então não Não, a condiz. luz não tem força gravitacional. É o Sol que tem a força gravitacional e é ele que distorce a luz que Não, tá você viajando. entendeu? Não tem condição de Einstein ter dito que foi a luz que causou a distorção do espaço-tempo, sendo que a luz, ela até se fosse colocada numa questão de fóton também, que não teria massa, assim, entendeu? Mas não interessa se ela não tem massa ou não. Tu entende que a luz ela viaja pelo espaço? Tu tá Mas ligado que tu tá olhando pro Sol, mas tu não tá vendo o Sol de verdade? Tu tá vendo o Sol 2 minutos atrás? 2 ou 3 minutos atrás, uma coisa assim? isso daí é a velocidade da luz, é Então, diferente. tá, tu entende Ela que não tu. tem a ver com a Então, distorção do espaço. não, mas isso é a relatividade, entendeu? Porque que tá vendo? Tu tá olhando pro Sol, mas tu não tá vendo o Sol agora. Tu tá vendo o Sol de 10 minutos atrás, eu não lembro, 8 minutos. Tu tá vendo o Sol de 8 minutos atrás. Por quê? Porque a luz viaja até chegar aqui. No caso, Então, como o Sol ele faz ele distorce, ele distorce o tecido de tempo e espaço por causa da gravidade. Essa luz que tá vindo das estrelas, ela passa por esse campo gravitacional e ela distorce. Entendeu? Porque tem esse tecido de tempo e espaço, ele é distorcido pela gravidade. Então, a luz vem, em vez dela ir reto, a gravidade distorce a luz viajando pelo espaço e manda ela para outro lugar. tipo assim, não teria sentido, igual a gente for comparar o arco-íris. O arco-íris, ele também é feito na base da luz, com fótons, entendeu? E fóton, ela não tem matéria. Então, tipo assim, se fosse comparado em questão da luz, a luz não poderia exercer gravidade, entendeu? Mas a luz não exerce gravidade, quem exerce gravidade é o Sol. Então, por isso que eu tô falando, que não tem sentido. O que você falou foi em questão da Não, velocidade da luz. se tu não tá dizendo que o que eu falei não faz sentido, tu tá dizendo que o que Einstein falou não faz sentido, porque ele falou literalmente isso que eu te falei. Ó, primeiro que Einstein ele já perdeu há muito tempo. Primeiro que até o relógio de Acais se moveu ao contrário. Isso daí se mostrou uma distorção do espaço-tempo, entendeu? Ezequias ganhou 15 anos a mais de vida com a distorção do espaço-tempo. Onde você já se viu Ezequias um ganhou relógio 15 voltar anos para a mais trás? de vida. Do que tu tá falando? Ganhou. Aonde você já se viu um relógio voltar para trás? O Que relógio de relógio? Do Acais que tu voltou tá para trás. falando? O relógio de Acais, ele voltou Que para relógio de trás. Acás? É Que é uma isso? distorção. Na Bíblia, o relógio de Acais, ele voltou para trás. Eles nem tinham relógio naquela época. Mas o relógio de Acais voltou para trás. Que Lê para você relógio de ver quem? direitinho. Do que tu tá falando? De Acais. Que Acás, rapaz? Do que tu tá falando? Acais era o rei Acais, pai de Ezequias. Tá, e O daí? relógio dele voltou. O relógio dele voltou ao contrário. E o que Você que isso quer entendeu? dizer? Uma distorção do espaço-tempo. É E como é que tu impossível sabe que o relógio acontecer. dele voltou pra trás mesmo? Porque diz que o relógio dele voltou Tá, para então trás. porque a Bíblia diz que o relógio voltou atrás, então o relógio voltou atrás. É do mesmo jeito que eles falam que Einstein viu o movimento das Não, estrelas. mas é que o Einstein Então, assim, comprovou. O brasileiro- Einstein comprovou. Ele não disse que ele viu. Não, ele não comprovou. Ele não Um monte disse de que ele brasileiro viu. Ele comprovou. disse que ele comprovou o que aconteceu. Sabia que tu consegue remapear o mundo, remapear as estrelas conforme a data que a situação aconteceu? Você É já tinha mapeável, é tecnologia mapeável. Tu naquele consegue tempo. mapear, tu consegue ver isso. Se já tinha tecnologia naquele tempo para filmar, por que não filmou o movimento das estrelas então? Mas não é filmar, a gente consegue saber como era, qual era o posicionamento das estrelas. Ele Eu tiro fez o 3, cálculo e 4. provou que as estrelas iam estar naquele ponto ali, porque é por causa da distorção de Por que ele não gravidade. filmou? Mas tinha tecnologia para ele filmar. Mas por que como é que tu vai filmar a estrela com aquelas câmeras que eles tinham? Não tem como filmar a estrela. Não era o eclipse de dia? Não deu condição do Não, telescópio? não tem pegar? como. Ainda mais naquela época. Hoje em dia já é difícil gravar filmar o céu, a não ser que tenha um telescópio muito potente, muito forte. Cara, mas eles filmaram o homem na Lua, e aí? Sim, eu sei, mas as câmeras deles não eram boas o suficiente pra fazer isso. Agora, eu não li o suficientemente sobre o experimento pra saber como é que ele fez. Eu tô dizendo que tu consegue saber o posicionamento das estrelas hoje. Por exemplo,
Baseado na posição do nosso planeta. Então as pessoas conseguem comprovar que isso aconteceu. O de Einstein seria muito mais fácil. Imagina os caras lá na Lua filmando, seria bem mais impossível. Agora o de Einstein tinha tecnologia melhor, entendeu? Para aquilo. O Lucas falou aqui, ó, experimenta, aponta a câmera do teu celular para as estrelas e vê se a gravação pega algo. É verdade, não funciona. Ô, Gustavo, é interessante que naquele tempo a tecnologia de Einstein era muito melhor para filmar. E como é que a tecnologia do homem lá na Lua era muito mais ultrapassada, os caras conseguiram filmar lá na Lua. Mas não era mais ultrapassada, a de Einstein veio antes. Não, o do Homem na Lua era muito mais ultrapassado. Não, a do Homem na Lua é 69, cara. O Einstein já estava morto e enterrado. Se você for pegar, você vai ver que é muito mais ultrapassada, porque quando chega na Lua, você vê o vestimento. O pessoal tá pedindo a filmagem do relógio de Akasa andando pra trás aí. Ué, pega a filmagem também lá de Einstein, entendeu? Mostrando as estrelas se movendo, ótimo. Aí eu pego também de Akasa e mostro. O de Akasa não tem, né? O de Akasa é a Bíblia disse que... Eu acho. O de Akasa é a Bíblia disse... A Bíblia disse que voltou no tempo, logo voltou no tempo. Isso aí, se pegar a de Einstein, entendeu? Com as estrelas se movendo... Tá, mas é que assim, ó, voltando ao ponto inicial, tá? Não é o Sol que se move, é nós que nos movemos, tá? Interessante, então, diz pro Einstein lá, porque ele disse... O Einstein nunca disse que isso... O Einstein nunca disse que é o Sol que se move. Falou que as estrelas se moveram. Então... Não, ele não falou. Ele falou que ele tava falando que a luz das estrelas se moveu. Não, eu não vi parte nenhuma dizendo que a luz... Claro que não, porque tu não tá lendo o Einstein, tu tá lendo um pastor que falou isso. Mas, tu tá pegando literalmente o Tacitus Licurgo. Tu tá pegando o argumento do Tacitus Licurgo que ele usou no 25 ateus versus um crente. Cara, ele pra mim, ele foi fraco. Eu, tipo assim... Olha aí, viu? Eu falei que tu tava usando ele. Não, eu já li, mas não tem nada a ver com o Tacitus Licurgo. Ele usou esse mesmo argumento estúpido. E ele ainda falou assim, ó. Porque a gente sabe que tempo e espaço podem existir separadamente. Brother, não podem. Cara, pra literalmente não podem. Pra ele falar de Einstein, ele teria que entender a teoria de Einstein. Ele não entende, ele é burro. Ele é burro, ele não entende. Estudei física, estudei ciência, entendeu? Totalmente diferente. Não, tu não estudou. Se tu estudasse, tu saberia que não é o Sol que se move. É nós. Cara, de maneira nenhuma, meu amigo. Olha só, primeiro, que Einstein disse que as estrelas se moveram com a gravidade do Sol, entendeu? Não, mas... Cara... assim, ó, pensa assim, ó. A estrela, ela tá a bucetilhões de quilômetros do nosso sistema solar. O Sol, ele não consegue sequer interferir nelas de alguma forma. A única coisa que ele interfere é na luz que chega na Terra dessas estrelas. Porque quando tu olha pra essa estrela que tu tá olhando pode estar morta. Só que a luz dela explodindo não chegou pra nós ainda, ela só vai chegar daqui a alguns anos. Porque a velocidade da luz é muito lenta, apesar de ser a velocidade mais rápida que a gente tem no universo hoje. Então o que acontece? Essa luz que tá vindo, ela passa pelos... Quando ela vai chegar perto da gente, a massa do Sol distorce ela. E aí, por exemplo, ó, a Terra tá aqui, né? Vamos pegar aqui um exemplo de novo. A Terra tá aqui. E o Sol tá aqui. O Sol é o microfone aqui, né? O Sol é a luz aqui. Eu vou ter que pegar um outro exemplo aqui, porque são duas coisas, mas vai ser difícil fazer. Vamos pegar aqui, vamos pegar os fones. Não, é só pegar os fones eu não vou conseguir ouvir. Ai, meu Deus, que dificuldade. Tá, mas vamos lá. Ó, isso aqui é o Sol, tá? E a Terra tá aqui, ó. A Terra tá aqui girando ao redor. Quando a luz vem pra cá da estrela, essa massa do Sol faz com que a luz, sabe, tipo, dê uma deformada na luz. E aí ela vai pegar em outro canto da Terra. Vai mover. Por isso que ele diz que move as estrelas, porque a luz das estrelas tá mudando de lugar, é só isso. A luz, ela não teria força gravitacional bastante para mover as estrelas. E a questão... O Fabiano disse, caralho, vão rasgar agora meu diploma de matemática. Esse cara aí, primeiro que ele não sabe nem o que é π ao quadrado. Se ele sabe o que é π ao quadrado, ele responde aí nos comentários aí que eu vou ler. Ô, Fabiano, por favor, esclareça o que é π ao quadrado aqui pro... Ele não sabe o que é π ao quadrado. Escreve pra gente aí no comentário, eu quero ver se ele sabe o que é π ao quadrado. Agora, falando questão da teoria da relatividade, eu não vou nem responder lá o que é π ao quadrado, não, senão eu vou dar a resposta para ele. Mas a questão da velocidade da luz, ela é medida por metros por segundo.
que é equivalente a 299.796.458. Equivalente a mais ou menos isso. Mas quilômetros por segundo ela não é medida. Então, tipo assim, para a Lua, para o Sol, né, no caso, ele fazer um giro, ele alcançar a luz assim, do outro lado do planeta, entendeu? Ele exerceu uma força gravitacional, entendeu? Ao qual movesse a luz, a qual o Einstein disse aí, né? Então teria que ser como com a luz, entendeu? Tipo assim, exercer de acordo com a luz. Teria que ter uma força gravitacional sobrepuxando. É como aquela lei de Newton, ao qual Newton diz que para toda ação há uma reação. Mas, tipo assim, Newton diz que é mais fácil uma coisa de cima para baixo cair do que uma coisa de baixo para cima subir, porque a força gravitacional exercida ela é muito maior, entendeu? De baixo para cima. Então, tipo assim, Einstein, ele diz que viu lá com os brasileiros, inclusive, né, é fácil. Ah, tiramos as fotos, entendeu? Por que o cara não filmou, cara? Tudo bem, o relógio de Akais, igual você falou, não foi filmado, tudo bem. Mas eu queria também que Einstein tivesse filmado, para ele provar, entendeu? Que a teoria que ele criou aí do distorção do espaço-tempo fosse melhor mostrada. Igual você vai ver o Newton. Newton provou de uma forma muito mais específica. Mas ainda assim ele não filmou. Newton não filmou, e aí? Não filmou, mas ele provou de uma forma muito mais concreta. Mas tipo o Einstein comprovou, tanto é que depois teve outros experimentos que foram feitos baseados nos cálculos de Einstein e mostraram que ele estava certo. Porque tipo, não é só Sobral que aconteceu isso. Aconteceu isso em outros lugares do mundo. Outras pessoas repetiram esse experimento e deu certo. Cara, para provar esse experimento, teria que mostrar o movimento das estrelas, agora ele falou. E hoje não foi mostrado. Mas esses experimentos do Einstein foram refeitos e deram certo. Agora, em questão aí que você falou do criacionismo, tudo tem uma causa, entendeu? Tudo nesse mundo ele tem uma causa. Então, tipo assim, em questão da tudo criação... Tudo tem uma causa? Tem uma causa. Até nós, seres humanos, a gente teve uma causa pra gente nascer, entendeu? Quando tu, por exemplo, tu joga vamos dizer assim, uma semente cai de uma árvore no chão, qual foi a causa que fez com que nascesse uma árvore daquela semente? Pode ter sido um vento que simplesmente... Só caiu. Só caiu. Só caiu? É. Será que acontece. Não teve sentido, entendeu, de criar mais vida e continuar... Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Só caiu e nasceu. Qual foi a causa? Simplesmente um vento pode ter passado... Pode não ter sido vento, pode não ter tido vento. Ela pode ter só caído de maduro. E ali a semente caiu sobre a terra e criou outra árvore. Mas não é uma causa. Mas e você? Você teve uma criação... Você teve uma causa para você vir na terra ou não? A causa de eu vir pra terra foi meu pai e minha mãe terem estourado a camisinha. Não, claro que não. Teve uma causa antes disso. Teve, eles fizeram sexo? Não, antes disso. Ele seduziu minha mãe? Tiveram um amor antes, não foi? Também. Mas ele seduziu minha mãe, né? Acho que foi a primeira parte, né? Então. Não foi no pelo, não foi no pelo, estourou a camisinha. Eles falaram já, me contaram que estourou a camisinha. Eles não queriam ter filho naquela época. Teve um amor entre eles, depois teve uma consequência, que foi o sexo, e depois o fruto disso, que foi você. Que foi a camisinha estourar. Não, o fruto foi você, mas teve uma causa para isso tudo acontecer. Nem tudo tem uma causa. Aí que tá, JD. Não tem. Sabe o que eu vou te dar o exemplo mais claro de todos, JD. Como é que é o nome? Agora esqueci o nome. Esqueci o nome do negócio agora. É Bárbara Quânticas lá. Ai, meu Deus do céu. Eu passo uma semana sem fazer Pergunte ao Ateu e esqueço as minhas paradas. Ocorrem espontaneamente. Como é que é o nome? As quânticas lá. Meu Deus do céu. Flutuação quântica. Obrigado, pessoal. Flutuação quântica ocorre de forma espontânea no espaço sem necessidade de uma causa. Eu acho que pro universo ele ter as estrelas... Não, peraí, só um pouquinho. Flutuação quântica ocorre de forma espontânea sem uma causa. Então, qual é a causa da flutuação quântica? Vou explicar. Para você ter as estrelas lá no universo... Não. Eu quero que tu me explique qual é a causa da flutuação quântica.
Que ocorre de forma espontânea no espaço, no vácuo quântico. Eu estou explicando. Para as estrelas elas estarem posicionadas, entendeu? No seu devido lugar, para o Sol estar no seu devido lugar. Timóteo, tu não tá respondendo, tu tá fugindo da pergunta. Por que ocorrem flutuações quânticas de forma espontânea no vácuo? Você está falando que é de forma espontânea. Elas ocorrem de forma espontânea, a gente já verificou isso. Sem nenhuma causa. Mas será que não foi Deus que determinou isso? Que era pra não tem nenhuma causa. Nenhuma causa. Elas simplesmente ocorrem de forma espontânea. Causa. Claro que tem uma causa, tudo tem uma causa. Nem tudo. Aí eu te pergunto, o Sol, ele aparece todo dia? Não, ele não aparece. Ele não aparece todo dia, é a Terra que gira. É a Terra que gira, não é o Sol que aparece, é a Terra que gira. O Sol não está escondido atrás de uma montanha. Você vê o Sol todo dia, não vê? A gente vê, mas é porque a Terra está girando. Você já deixou de ver o Sol algum dia? Quando está nublado. Não, vê ele, sim, o Sol dele deixou de... JD, por favor, me traga uma evidência que Deus é a causa da flutuação quântica. Vamos lá, me traga a evidência. Sem evidências, tu não pode provar isso aí. O Sol não nasce, é a Terra que gira, de novo. Isso não é uma coisa que acontece porque o Sol está ali, é porque a Terra está girando. Interessante, então, tipo assim, o Sol ele tá de noite, mas só que a Lua não precisa de aparecer então, tudo bem. Não é que a Lua tá lá o tempo todo, só que ela aparece de noite porque daí o Sol... A gente tá virado de bunda pro Sol, a gente não tá vendo o Sol, mas a luz dele tá sendo refletida na Lua. Então, inclusive contrariando o que diz a Bíblia. Porque a Bíblia, no seu criacionismo, diz que a Lua tem sua luz própria. Então, a Bíblia diz isso? Diz isso. Interessante, que o Sol ele não interfere no trabalho da Lua, nem a Lua interfere no trabalho do Sol. Na verdade, o Sol interfere no trabalho da Lua, porque se não tivesse o Sol, ela não ficaria iluminada de noite. Mas, no caso, a Lua não precisaria aparecer de noite, então, mas ela aparece... tu entende que ela tá ali de dia e de noite, só que a gente só consegue ver ela de noite porque tá escuro? Mas isso daí é a tu nunca viu a Lua de dia no céu? Dá pra ver, mas tudo bem, mas então, é a função dela aparecer de noite. Não, mas ela não aparece de noite, ela tá sempre ali. Mas por que a Lua não poderia aparecer de dia e ser a função dela de dia? Mas ela aparece, ela só não fica visível porque tem muita luz do Sol. Mas é o acaso, então por que o Sol não poderia... Que? É o acaso, já que você disse que é o acaso, então tipo assim... Mas essa é a nossa órbita gravitacional que a gente tá, é só isso. O Sol poderia estar agora de noite, exercendo a função dele. E a Lua, tipo assim... Mas ele tá iluminando o outro lado da Terra. Essa é a função dele, a função dele não é essa, o Sol não tem uma função, né? Não, ele tem uma função. Por que agora ele não está exercendo a função dele agora? Mas ele não tem uma função, o Sol não tem... A função do Sol não é nos iluminar. Ele é um luminar que... Não, ele não é um luminar. A função do Sol não é ser um luminar da Terra. Tanto ele quanto a Lua foram criados como luminar. Não, eles não são criados, eles não foram criados, eles simplesmente existem. Porque a Terra não é o centro do universo. Então o Sol já existia antes de tudo? Antes da Terra, sim. Interessante. Inclusive, o criacionismo está errado de novo. Porque o criacionismo diz que o Sol foi criado no quarto dia, sendo que a gente tem comprovação que o Sol é 500 milhões de anos mais velho que a Terra. Interessante. E quem que comprovou isso daí? A ciência. A ciência comprovou? Sim. O ser humano, ele viveu isso tudo para ele comprovar? Ele não precisa viver isso tudo para ele comprovar. Assim como tu disse que o relógio de Akaz foi como é que é? Foi atrasado em não sei quanto tempo, 15 horas? É 15 anos. Então tipo tu disse isso, mas como é que tu viu? Tu tava lá pra ver? Mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque a gente consegue ver através de... A gente consegue evidenciar através de experimentos científicos. Eu posso evidenciar alguma coisa também. Não, como é que tu evidencia que o relógio de Akaz voltou 15 anos no tempo? Do mesmo jeito que vocês não é do mesmo jeito, porque tu não... Qual é o experimento que tu usa? Qual é o método de experimento que tu usa pra provar isso?
Não, e qual método de experimento que Datação usa radioativa. pra comprovar que a Terra... Datação Não, radioativa. ele tem que comprovar que o Sol Datação veio antes da Terra. radioativa. Algum ser humano viveu antes? Datação radioativa. Não existe isso, eu quero saber se o ser Datação humano... radioativa. Quem comprova é o ser humano, Datação não radioativa. é o ser humano Tu que não comprova. pode mentir para as moléculas. As moléculas O ser não humano que mentem. comprova, não. As moléculas Não é o não ser humano que mentem. comprova. Timóteo, É o ser humano que Timóteo, comprova. Timóteo, as moléculas não mentem, Timóteo. Eu As queria moléculas só que você não me falasse mentem. se é o ser humano ou Timóteo, não que Timóteo, as moléculas não mentem, Timóteo. é o ser humano ou não que comprova isso. Timóteo, as moléculas não mentem, Timóteo. Eu queria só que você me respondesse se é o ser humano que comprova. Não, é a datação radioativa que comprova. E quem fez a datação radioativa? A datação radioativa é feita através da radiação. Mas não foi os homens que fizeram, não Eles escreveram, apenas criaram a ferramenta que faz a leitura, mas a datação radioativa é feita através da datação radioativa, ou seja, pela radiação dessas moléculas. Então elas fizeram sozinhas, então. Sem Não, o é que assim, ó, a molécula existe e ela carrega uma certa radiação. Tu consegue medir a radiação que ela tem para dizer o quanto tempo ela existe. Isso é um fenômeno físico e químico da natureza. A questão é, o homem fez ou não isso daí, o homem usou ou não, ou o homem mediu ou não? O homem só leu aquilo. O homem só lê. É tipo, sabe tu pegar um livro e tu ler uma palavra? É isso que eles estão fazendo com a datação radioativa. Cara, nada poderia ser medido, ou testado, ou feito sem o homem. Você entendeu? Tu, Então, tu, tipo assim, tu acredita na matemática? cara, depende do que você quer Tu falar. acredita, da matemática. tu acredita que a matemática ela existe independente do homem ler ela ou não? É tipo assim, o homem, você disse que o homem falou que já existia o Sol antes da Terra, mas a questão é, ele estava vivo antes disso para ele comprovar? Como é? Eu acho que sim, eu acho que é sim, Guilherme. Acho que é isso aí mesmo. Como é que é? Desculpa. O homem ele já estava vivo, entendeu? Antes disso para ele comprovar que o Sol veio primeiro que a Terra? Não, mas é que aí que tá. A gente consegue ver isso nas moléculas. Você não entendeu ainda. O homem que prova as teses, prova tudo, igual Einstein. Ele não provou a teoria da relatividade, vendo o movimento das estrelas com a gravidade do Sol? Não, o movimento das estrelas não, da luz das estrelas. Pelo Sol. Eu expliquei isso 500 vezes já, meu Deus do céu. Sabe o que é o Então- problema? Sabe o que é o problema? Vocês cristãos, vocês criacionistas, vocês tentam dobrar a ciência e a descoberta científica conforme a Bíblia. E aí quando não bate, vocês vocês tentam dobrar para tentar entender da forma como vocês acham que é. Só que o que tu tá falando não é o que a ciência tá dizendo. De maneira nenhuma, porque tipo assim, tudo tem que ser comprovado e evidenciado pelo ser humano. Então, pra só que o assim, ser humano ao mesmo tempo que tu fala isso, quando a gente cobra alguma evidência do criacionismo, tu não tem. É igual eu te falo, tenho. Eu já te dei uma evidência no Não, início. tu não me deu. Eu te disse que as evidências que tu deu estão erradas. Porque o Não, tempo não tô só errado, o tempo de só existe. acordo. Sim, mas claro que tá. O tempo só existe com o espaço. De O tempo não acordo existe com- separado do espaço. Então, não estava separado. Se você Não, mas tu olhar tá dizendo que tem que ter. Tu começou o tempo, depois o espaço. Não é assim. É o tempo e o espaço juntos. Já havia o espaço. Tá, você daí não entendeu. depois. Aí quando a ciência te diz. Já que tu aceitou a ciência pra primeira parte, já que a ciência diz o tempo, espaço e matéria, então tu tem que aceitar que a ciência diz assim, ó, não, ó, foi comprovado que o Sol veio antes da Terra. Só que a Bíblia diz que o Sol veio depois da Terra. Na Bíblia diz que as plantas passaram a existir antes do Sol. Como é que elas sobreviveram se não tinha Sol? Ah, A interessante Bíblia você ter diz, sua- a Bíblia diz que o pessoal que tenta justificar, por exemplo, o Big Bang, diz que quando Deus diz haja luz é o Big Bang. Só que quando o Big Bang aconteceu, não houve luz. Só houve luz 300 mil Tudo anos bem, mas depois. Não precisaria de luz, meu amigo. Se Não, você não for tinha olhar- luz. O começo do nossa inflação de tempo e espaço é 300 mil anos de escuridão. E aí depois começa a surgir a luz. Vamos lá. De acordo com o que você falou aí, você falou que as plantas existiram primeiro que o Sol, não é verdade? De acordo com a Bíblia. Então, de acordo com a Bíblia, você vai pegar o Éden lá então e você vai ver que no Éden não tinha indício de sol. E as plantas estavam firmes e fortes lá. Tinha as árvores, tinha tudo.
E não tinha Mas tá evidência de errado! sol. Tá errado Não cientificamente! tinha evidência de Como sol é no que vai Éden. ter planta se não tem sol? Como é que ela faz fotossíntese, Timóteo? Éden tinha- Como é tinha que a sol no planta Éden. faz fotossíntese, Timóteo, sem sol? Não tinha sol no Éden, existia plantas. Não tinha sol! O sol só surge no quarto dia depois das plantas! E no Éden existiam as plantas, existiam as árvores, e não tinha sol. E aí? No Éden, claro que tinha o sol! Eu tô dizendo, o que eu tô Não dizendo é que tinha. tá errado! Tá errado! Não tinha Tá sol errado, no Éden. Timóteo! Não Tá precisou errado! de sol no Tá Éden. errado porque primeiro existiu o sol, depois existiu o planeta e as plantas. Não precisou de sol lá no Éden. Mas Não existe Timóteo, sol no Timóteo, como é que Deus diz vai ter planta? Se a ciência diz que não pode ter planta sem sol, Timóteo? Éden. Existiam as plantas. Não, as árvores não que pode no porque Éden. não tem sol, Timóteo. Como é que No Éden Timóteo, existia. elas vão morrer de fome, Timóteo. No Éden existia. E aí? Então, aí tá indo contra o conhecimento científico que a gente tem. É De esse o maneira ponto, nenhuma. Timóteo. A Bíblia Está contraria o conhecimento mostrando científico que não ratificado. precisava do sol. Timóteo, tu já viu uma planta nascer sem sol, Timóteo? Mas quem criou é Deus, por isso Timóteo, mesmo, não esse interessa, Deus tá sabe. cientificamente errado. Tu Não não pode, precisava. tu não pode usar a ciência para aquilo que te convém e distorcer depois dizendo que era Não Deus. estou usando. Tu não Me pode, convém, tu tá estou usando, dizendo Timóteo. que não tinha. Tu tá usando a ciência para dizer que a ciência comprova a Bíblia quando te convém e depois quando não te convém, tu diz que não comprova a De maneira Bíblia. nenhuma. Lá no sol, lá no Éden não existia sol. Não tinha Foda-se, Timóteo, que não existia sol. O ponto não é esse. O ponto é que não viviam. pode existir planta sem sol, Timóteo. As plantas viviam no Éden sem Não, sol. Timóteo, porque é cientificamente incorreto, Timóteo. Na Terra, meu amigo. Não, existia lá. cientificamente, sabe por quê? Porque o sol veio antes da Terra, Timóteo. De maneira, meu amigo, não precisava de sol lá no Éden. Não interessa, Timóteo, o sol veio antes da Terra. A Então, Bíblia tá errada. No primeiro precisava capítulo, do sol a Bíblia tá errada. Não, está errado. No sol primeiro não capítulo, a Bíblia caga No a Éden, ciência porque ela tá sol, errada, Timóteo. teve, sol não teve. No Éden Não teve interessa, sol. Timóteo, tá errada cientificamente. Não interessa, Claro que Timóteo, tá errada cientificamente, esse é o ponto. Porque a Bíblia não é um Nossa, livro pra mim, científico. aonde? A Bíblia é um livro escrito por beduínos da era do bronze Nossa, pra que mim, viviam, aonde que viviam, existe sol no Éden? viviam viajando de lugar para lugar. E ele não tinha nada de científico. Era um bando de Mostra gente que não pra tinha mim conhecimento aonde nenhum que tinha sol científico. no Éden. Era um bando de gente que não Aonde sabia tinha nem sol lavar a no mão Éden? para comer. Eles achavam que se tu mijasse na tua frieira, tu curava a tua frieira, Timóteo. Mostra pra mim aonde tinha evidência de sol e lua no Éden. E as plantas sobreviviam. E aí? Não tem, porque não existia. O relato bíblico tá errado. Esse é o ponto. Não tá errado, meu amigo. Porque o olha sol. só, existe plantas. Timóteo, o sol existe Deixa eu antes da explicar, Terra, Timóteo. Deixa eu te explicar uma O sol coisa. deveria ter sido a primeira coisa a ser criada se fosse o relato de. Se tu quer conciliar o relato de Gênesis com a criação, a primeira coisa que tem que ser provada é que o sol veio antes. Se isso Olha só, não tá na existe- Bíblia, a Bíblia tá errada. Pera aí. Existem relatos de bunkers nos Estados Unidos, abaixo do solo, bem abaixo do solo, e tem plantas lá criadas. E, tipo assim, essas plantas não precisam de sol lá. Timóteo, Não precisam pro de relato sol. bíblico tá certo, o sol tem que Ela ser a não primeira precisa coisa a ser de sol, criada. aí. Por que o sol não é a primeira coisa a ser criada, Timóteo? Não, eu quero saber. os Timóteo! bunkers, um monte de Timóteo! planta lá no- Por que o sol não é a primeira coisa a ser criada, Timóteo? Porque não precisou dele ser a primeira coisa. Timóteo! A Terra E é a formada Terra com não- detritos da explosão solar, Timóteo! Não é, meu amigo. De acordo Timóteo! com isso, olha só. Pelo De amor acordo de com Deus, a Timóteo. Então, assim, ó, ciência, Timóteo. Então, Timóteo. Então tem que dizer assim, ó. Eu nego a ciência e eu acredito na Bíblia. Porque é isso que tu tá fazendo. Tu tá negando Porque a ciência. ela- Tu a tá ciência, ela negando prova a o ciência, criacionismo. Timóteo. Não, ela prova o Tu, criacionismo. não, tu tá negando a ciência. Tu não tá Prova. provando. Tu tá dizendo assim, ó. A ciência está errada. É isso que tu tá me dizendo. Eu estou dizendo que existe bunkers nos Estados Unidos. Não, tu tá tem me dizendo que a plantas ciência tá errada, abaixo Timóteo. da Tu tá me dizendo que terra e a ciência tá sobrevive. errada porque tu tá dizendo que o sol não veio antes da Terra, Timóteo.
Cara, no Éden não precisou de sol. Não que ele interessa. praticamente A Terra é formada por detritos solares. No Éden não precisou. Não interessa. Não tem Éden, porque não tem terra. Se não tem sol, não tem terra. O sol explode em supernova. Ele cria um monte de detritos. Esses detritos, uma parte desses detritos viram a Terra. E é assim que surge a Terra. Com detritos do Sol. E aí como é que eles descobrem? Como é que a gente descobre isso? Porque a gente olha o decaimento radioativo. Agora o Guilherme me ajudou aqui. Tu olha o decaimento radioativo e tu vê assim, ó, porra, é a mesma merda do Sol. Caralho, que foda. Nós somos formados do detrito do Sol. A ciência provou isso. Então a primeira coisa que tinha na Bíblia é assim, ó. O Sol veio antes que a Terra. E a Bíblia não diz isso. Porque não precisa, no Éden não tinha sol. Não, porque tá errado, porque é um bando de beduíno. Era um bando de beduíno da Era do Bronze que foi lá e escreveu umas poesias bonitinhas pra dizer, olha gente, foi assim que o nosso mundo surgiu. E aí um bando de animal chega agora, 2000 anos depois e lê... Olha! Isso aqui é literalmente o que aconteceu! Gênesis foi entregado pra Moisés, não pra beduínos, meu amigo. Moisés não existiu, Timóteo! Pra você. Moisés não existe! Pra você. Pra história! Todos os historiadores dizem Moisés não existiu. Os judeus dizem Moisés não existiu. Era brincadeira, galera. Desculpa aí, Maus aí, foi mal. Judeus, olha só, primeiro... Vocês acreditam em judeus. Vocês literalmente roubaram a religião deles. Vocês literalmente roubaram a religião deles. Não roubei, primeiro. Roubou, o cristianismo roubou a religião dos judeus. Tu tá, neste exato momento, roubando o mito de criação judaico da terra. Olha só, eles iriam se contradizer, porque eles não acreditam no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito por judeus. Mas por judeus cristãos que roubaram a própria religião para fundar a própria religião. E deturpar a própria religião. Eram judeus. Todos, exceto Lucas, que escreveram ali os 4 livros dos evangelhos. E todos eles deturparam a própria religião para benefício próprio. Claro que não. Que benefício eles tiveram? A morte? Não, qual deles morreu? Quem deles morreu? Que vantagem teve isso? Quem deles morreu? Criaram o evangelho. Quem morreu? Um foi jogado no caldeirão de lava. Quem morreu no caldeirão de lava? O outro foi degolado. Quem morreu no caldeirão de lava? Foi João. João não morreu no caldeirão de lava. Não, ele foi jogado no caldeirão de lava quente. João morreu de velho em Patmos, na ilha de Patmos. Ele foi jogado lá. Ele não morreu lá, ele foi jogado João morreu na ilha de Patmos de morte natural. Que ele morreu no caldeirão. Os historiadores do primeiro século dizem que João morreu de morte natural em Patmos. Ele foi o único supostamente que não teve. Foi jogado lá. Não, João não morreu. Ele morreu de morte natural. Ele foi colocado a ponta de morte. Não tem nada sobre caldeirão de lava e João ser jogado nele. Isso é mentira. Lava quente, cara. Qual passagem bíblica? Qual historiador bíblico? Foi colocado lá. Qual historiador bíblico? Foi colocado. Qual historiador bíblico? Qual? Cita qual historiador bíblico falou isso? Qual historiador? Mas foi Olha colocado. Que a mentira. Ó, mentira. Mentira é pecado, Timóteo. Você quer sair do João, então? Então vamos lá. Tiago foi degolado. Cadê? Qual relato? Pedro colocado numa prisão. Quem falou? Fala que ele foi degolado. Só um pouquinho. Onde é que tá escrito que Tiago foi degolado? Em que momento a Bíblia fala isso? Qual o texto pra gente abrir aqui? Me fala qual texto, simples. Pode só procurar, meu amigo. Então se eu achar que Tiago, se eu achar aqui na Bíblia que Tiago, se eu não achar nada sobre Tiago ter sido degolado, Tiago, se eu achar aqui se eu não achar nada sobre Tiago ter sido degolado na Bíblia, quer dizer que tu tá mentindo pra mim? Foi morto a espada. Tiago, Timóteo, tu tem certeza? Tu apostando tua salvação nisso? Ele foi morto a fio de espada. Tu aposta tua salvação nisso, Timóteo? Foi morto a fio de espada, tá melhor pra você. Tu aposta tua salvação nisso que isso tá na Bíblia? Foi morto a fio de espada, tá melhor pra você. Agora você vai falar que Pedro não foi preso? Ah, tu não vai dizer que ele foi crucificado de cabeça pra baixo? Não, falar que Pedro foi preso, aí. Pedro não foi preso? Não fala nada sobre Tiago ter sido degolado aqui, cara. Só lembrei de dizer isso. Tá bom, cara. Ele foi morto a fio de espada. Tá bom pra você?
Vamos ver aqui. Agora me fala, que vantagem eles tiveram... Tá, mas só um pouquinho. Cadê Pedro? Não tem nada sobre ele ser degolado aqui, de novo. Não tem nada sobre ele ter sido degolado. Foi morto a fio de espada. Então por que tu inventou que ele foi degolado? Cara, deixa pra lá. Foi morto a fio de espada, tá melhor pra você. Tá bom, Timóteo, tu tá apostando tua salvação nisso, hein? Tá, e aí quem mais morreu? Vai. Todos os apóstolos já morreram. Tipo? Todos eles foram perseguidos. Eles foram perseguidos. Tipo? Então me fala, que vantagem eles tiveram... Não, só um pouquinho, tu tá me dizendo que todos foram perseguidos. Onde é que tá escrito isso? Todos foram perseguidos. Cadê? Se reuniam escondidos, meu amigo, e aí? Onde é que tá dizendo que eles foram perseguidos? Não precisa... Não, foram perseguidos, Que eles foram assassinados. Onde é que diz que eles foram assassinados? Tu diz que todos eles foram assassinados. Eles tiveram que se esconder. Sabe que a gente só tem registro histórico de 3 apóstolos? Olha, tirando Lucas, exceto Lucas. Não, Lucas não tem registro histórico. Os três apóstolos que a gente tem registro histórico: João, Pedro e Paulo. Paulo não se sabe como morreu. Pedro também não. Tá? A única coisa que se sabe sobre Pedro é que ele supostamente teria morrido por volta de 50 depois de Cristo. Mas o que a maioria dos historiadores acredita é que Nero colocou a culpa nos cristãos pelo incêndio de Roma e utilizou Pedro de bode expiatório para matar ele. Não foi porque ele negou, não foi por causa da crença dele em Jesus Cristo. Você acabou de confirmar João. Então, João morreu de velho. João morreu de velho. João morreu de velho. Tiago não existe. Tiago, irmão de João, não existiu. Ah, pra você, então... Não, pros historiadores. Pros historiadores. Pros historiadores, Tiago, irmão de João, não existiu. Cara, os historiadores não escreveram a Bíblia. Quem escreveu foi os judeus. E aí? E aí? Os historiadores do primeiro século também não citam ele. Os únicos relatos históricos confiáveis que se tem do primeiro século são de João, Pedro e Paulo. O resto é tudo invenção da tradição católica pós-século II. Primeiro, que o catolicismo ele foi criado de acordo com o concílio de Nicéia lá, que começou a iniciar... E aí o que acontece? Tu tá espalhando fake news do catolicismo na live aqui. Não tô espalhando. Primeiro, eles Tu disse que todos eles foram martirizados, eles não foram martirizados. Foi Constantino, em Constantinopla, que Tu tá espalhando fake news porque tá dizendo que eles foram martirizados e isso é a história dos católicos. Quem fala isso são os católicos. Primeiro, o cristianismo, ele começou na igreja primitiva, não tem nada a ver com o concílio de Nicéia, não tem nada a ver com Constantino. E qual é a igreja que tava nessa que surgiu primeiro, que organizou todos esses relatos, todos esses historiadores, tudo isso? Qual foi a igreja que fez isso? Já disse que a igreja primitiva era independente, meu amigo, e todos os escritores dos evangelhos eram judeus. Então, tipo assim, se os judeus negam os evangelhos... Como é que tu sabe? Então estão negando o próprio povo. Como é que tu sabe? Sabe do quê? Que eles eram todos eles judeus. Todos ali que escreveram, exceto Lucas, eram judeus. Tu sabe que não foi Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, né? Cara, aí você tá falando. Não, eu não tô falando, é a realidade. Não se sabe a autoria dos 4 evangelhos. O que se sabe é que o primeiro texto que surge é de Marcos, não foi escrito por um cara chamado Marcos, mas é o Evangelho de Marcos. Lucas e Mateus copiam Marcos em boa parte. E João é o único que tem a autoria própria de João, mas aí vem muito tempo depois do que dos outros 3 já terem surgido. Primeiro, que você falou aí que copiou, entendeu? Na verdade, eles não copiaram. Falaram fatos de maneiras diferentes para que não fosse considerado plágio. Não. Eles copiaram. Tem vários textos que são copiados exatamente ad libem como o texto original de Marcos. Qual o texto aí que você sabe que foi copiado? Eu não lembro agora de cabeça, mas tem vários textos ali que foram copiados. Cara, tem vários textos ali que foram falados, narrados de maneira diferentes, para isso mesmo, para não ter essa ideia de plágio. Não, mas não eram. Eles foram copiados idênticos. Tem vários textos ali que são idênticos aos textos originais de Marcos, em Lucas e Mateus. Por isso que se tem essa teoria de que eles foram copiados.
Depois que você tiver algum texto em mente, você me fala aí que eu averigo aqui Não, uma eu direitinho. não lembro de cabeça agora, eu não vou conseguir pesquisar essa questão, mas eu tenho, isso eu posso garantir. Tem muitos textos ali dos originais que foram copiados de forma idêntica. Seria considerado Nem são plágio baseados, legítimo? Sérgio, eles foram copiados mesmo. Alguns textos são copiados ad libem, assim, é literalmente a mesma palavra utilizada no original hebraico. Hebraico não, Agora, desculpa, tipo grego. assim, se os judeus eles negam tanto o Novo Testamento, por que, que eles não negam o povo dele então? Porque o Novo Testamento foi escrito por judeus, por pessoas Mas judaicas. não E quer aí? dizer, são pessoas que distorceram a religião deles, cara. De novo, Paulo pega a religião judaica, ele distorce ela completamente. O que os judeus fazem? Os judeus De estão maneira puto da nenhuma. cara que Paulo fez isso, Não. e eles criam, inclusive, tava aqui um rapaz judeu que estava contando isso, eles criam uma oração da sinagoga, que é a oração da maldição ao herege. Se não me engano, é uma coisa assim o nome da maldição. Que é uma oração que os rabinos encaixam dentro da sinagoga pelo seguinte: o cristão ele não poderia no primeiro século amaldiçoar alguém. Então eles criaram essa oração para que quando eles fossem fazer essa oração, eles vissem alguém que dentro da sinagoga que não estava fazendo essa oração, eles expulsavam essa pessoa porque eles sabiam que ele era um cristão. Por quê? Porque eles estavam deturpando a religião deles. Então eles expulsavam essa galera da sinagoga. Aí João fica puto da cara com isso e ele escreve Apocalipse. E no Apocalipse ele condena Jerusalém e condena Israel à destruição total e condena e amaldiçoa eles de certa forma para a posteridade, colocando eles como uma prostituta, em cima como a mulher de vermelho em cima do dragão, essa porra toda. Porque João estava querendo se vingar dos judeus terem feito isso com os cristãos. Não, mas aí você errou num ponto aí. Essa meretriz sentada no dragão, vestida de vermelho, não é referente, entendeu, ao povo judeu. De acordo com Ela é João, sim. referente? Não, não é referente, não. Ela é referente à Nova Babilônia, ou à nova religião criada de acordo com o Isso na sistema tua ao interpretação. qual não seria. Não, isso é fato. Ela não seria mais aquela igreja pura que estava fugindo do deserto, aquela mulher que fugia do deserto. Ela Não, tu tá confundindo duas coisas Não, ela diferentes. se aliaria ao Tu tá dragão. fazendo uma interpretação Não, não pós-dispensionalista, é que é muito interpretação, é a recente, verdade. evangélica. Quando Cara, João, ela fugia do dragão no deserto, ela se uniu ao dragão. Quando João estava escrevendo Apocalipse, ele estava se referindo a fatos que estavam acontecendo naquela época. Não tem nada a ver com o Sim, povo judeu. Não tem tem tudo a nada a ver com o ver. povo judeu. Como que o povo Tem a ver judeu com sentaria Roma, tem a ver na... com Roma, tem a ver com o povo judeu, tem a ver com a destruição de Jerusalém. E esse era o Apocalipse para ele, porque era o fim Não dos tem tempos nada para a ele. ver. Primeiro, que essa Tem. mulher sentada sobre o dragão era a mesma mulher que fugia no deserto. Ela só fez uma aliança com o dragão, foi diferente. Antes ela fugia do dragão, agora dessa vez não. Dessa vez ela pegou e fez uma aliança com o E ele dragão. E ela e se uniu ao refere ao povo dragão. judeu. Ela se uniu ao dragão. Não, ela planta heresias, ela planta coisas falsas, é a religião falsa. Não tem nada a ver com o povo judeu. Sim, é o povo judeu. Na O interpretação povo correta, judeu, no histórica. caso, Assim, ó, se tu ficar achando, como tu tá achando, que Apocalipse se refere a um futuro que vai chegar, tu vai acreditar nessas bobagens que tu acredita. Só que isso não é. Historicamente, o Apocalipse está se referindo literalmente àquele tempo que João estava vivendo. E é por isso que ele estava atacando os judeus. primeiro, se fosse no caso aí do povo judeu, se eles realmente se unissem, entendeu, Desculpa aí, Uzer, eu ao sempre me dragão, confundo. se eles se Não, ela não unissem tá em ao cima de um dragão, dragão, ela tá em cima de uma besta. Desculpa, é isso aí. a besta, o dragão de 10 cabeças, ó. Então, se ela se unisse ao dragão, entendeu? Imagine, cara, o povo judeu unido ao dragão, entendeu? Não teria sentido. Não tem sentido porque tu tá olhando de forma como se fosse uma profecia e não é. Você quer ver uma coisa assim interessante? É igual eu te falei, não teria sentido como é que fala? O João, Marcos, Lucas, e todos eles terem arriscado a cabeça deles, entendeu? Para escrever esses livros. Cara, ali eles arriscaram a vida deles, Mas eles não colocaram a arriscaram a vida cabeça deles porque em não foram jogo. eles que escreveram, esse é o ponto. Claro que foi, e arriscaram a vida deles Não em foi. jogo. Não teria Historicamente a gente não sabe sentido. quem escreveu os livros. Seja quem for que, tipo assim, igual você tá falando aí, você tá afirmando que não foi eles.
Se fosse outras pessoas também, teria sentido eles arriscar a vida deles para escrever esses evangelhos. Você entendeu? Mas é que as pessoas. Mas hoje em dia as pessoas se sacrificam no. Vão fazer ataque terrorista e fazem isso igual. A história da humanidade, das religiões, é pessoas fazendo absurdos por coisas que eles acreditam. Mas tipo assim, a cruzada das crianças, por exemplo, que a Igreja Católica patrocinou. Ela mandou um monte de criança pra Jerusalém porque o Papa supostamente teve uma ideia, eu não sei se é verdade essa parada aí, mas supostamente ele mandou um monte de criança pra Jerusalém pra libertar Jerusalém porque ele acreditava que a libertação de Jerusalém ia vir das mãos dos pequeninos, que eram puros de coração. E aí foi lá e foi feita a cruzada, uma babaquice em nome de religião, em nome de uma crença. E aí? Cara, foi em questão do Papa aí, tipo assim... a mesma coisa dos caras que... Assim, ó, não há nenhum relato de uma pessoa que viu Jesus ressuscitando, que acreditou que ele ressuscitou e que não negou ele e foi martirizado por isso. Tá? Porque o mártir, ele precisa ter visto, ele precisa ter sido questionado sobre isso numa perseguição e sido executado por não ter negado que ele viu Jesus. O que a gente tem são relatos de pessoas que não viram Jesus, que acreditavam na ressurreição dele e que morreram por causa disso. É o que você tá falando aí. Só que são pessoas que não viram Jesus. E se elas não viram, elas simplesmente ouviram e acreditaram. Assim como alguém muçulmano vai acreditar, vai ouvir a história dos relatos do Alcorão e vai acreditar nele. E aí, eles estão errados ou eles estão certos? Tu acredita que alguém que vai lá e ataca um país em nome do islamismo, tu acha que ele tá certo porque ele acreditou naquilo? Não, aí eu te pergunto, eles fizeram isso por algum livro que eles escreveram, por alguma narrativa que eles escreveram? Sim, eles acreditam por causa do Alcorão, eles acreditam que eles têm que fazer isso, eles vão lá e fazem. Eles escreveram, eu tô te perguntando, que eles escreveram. Mas como é que tu sabe quem escreveu? Tu não sabe quem escreveu os livros da Bíblia? Mas, não, Marcos, João... Não existe relatos de que Marcos, João a gente pode até acreditar que foi ele. Registro? Não tem. Dos historiadores, porque toda vez que eu falo, eu cito historiadores. Eu posso citar Dan McClellan, The Bible Says So, Dan McClellan, The Bible Says So, Bart Ehrman, John Collins, quer mais nomes? Eu posso trazer mais nomes também, só que tu nunca... Ô Timóteo, tu nunca vai ler eles. Algum é cristão? Timóteo, o John Collins ele é teólogo. Bart Ehrman também era. Bart Ehrman até onde eu sei também é. Bart Ehrman até onde eu sei também é. Ele não é cristão, se ele escreveu algo contra o cristianismo, quer dizer que ele não é cristão. Não, claro que não, eles são historiadores principalmente, né? Primeiramente eles são historiadores. Eu vou te dar alguns historiadores aqui, ó. Plínio, inclusive foi o próprio Plínio nunca falou da ressurreição de Cristo. Você não aceita. Plínio nunca, mas eu sei que tu vai falar porque eu li Plínio. Diferente, Timóteo, diferente de ti, eu li Plínio. Isso aí. Ele não fala sobre ressurreição de Cristo. Os seus historiadores eu tenho que aceitar. Plínio não fala sobre ressurreição de Cristo. Eu li Plínio, não fala sobre ressurreição de Cristo. Até o governador, olha só, Plínio chegou até o governador. Tu não leu Plínio, Timóteo. Tu não leu Plínio, Timóteo. Que tinha muitos seguidores que estavam Plínio, tu tá confundindo com Flávio Joséfos, Plínio. Tu tá confundindo com Flávio Joséfos. Plínio disse ao governador que havia alguém ao qual fazia feitos incríveis, ao qual tinha muitos seguidores. Não, ele não falou isso. Que era pro seguidor ficar, que era pro governador. Governador não, que era pro pro César ali tomar cuidado com ele, entendeu? Plínio velho ou Plínio jovem? Plínio, inclusive, Plínio era tipo um senador. Plínio o velho ou Plínio o jovem? Plínio era tipo um governador. Plínio o velho ou Plínio o jovem? Nem isso tu sabe dizer, cara. Tu nunca leu, brother. Cara, é Plínio. Tu não lê, cara. Tu não lê as coisas. Tu só cita de cabeça o que tu viu Tassos falar, brother. Não é, tu é muito fraco, cara. Tu é muito fraco. O Plínio, o Plínio, ele é praticamente do século II, tá? E o que ele fala é que existiam seguidores de um homem
chamado Jesus. Só. Ele não tá falando que existiu Jesus. Não, ele tá falando que isso existiam não. seguidores. Não tá falando Sabe por tudo, quê? Porque ele não conviveu com eles, cara. Você não tá falando Ele não tudo. conviveu. Ele disse... Se tu quer citar alguém, cita Flávio Joséfos. Flávio Joséfos viveu Não, mais vou falar próximo o que de eu quero. Plínio. De maneira nenhuma, eu vou falar o que eu quero. Não, mas o Flávio Joséfos ele é mais, ele reforça mais essa ideia do que Plínio. Não, mas eu quero falar sobre o Plínio. Mas tu tá, E então ele tu, tá, disse, então tu ó, vai citar uma fonte de, de 100 anos depois da morte de Jesus Não, que e fala outra, sobre que você- existiam seguidores de Jesus. Não é uma fonte e primária. outra, você não falou Ele não da é uma forma fonte completa. primária. Você não falou da forma completa. Plínio disse que havia alguém ao qual fez Ah, meu muitos Deus do céu, que feitos. dificuldade. Ó, fez muitos feitos e... Timóteo, eu vou ser bem sincero contigo assim, ó. Tu é uma pessoa que é muito cega, porque tu não aceita nada que contraria a tua ideia de religião. E se enquanto tu continuar sendo uma pessoa cega assim, tu nunca vai conseguir te desenvolver e poder aprender mais sobre as coisas. Porque tu não tá sendo honesto. Tu tá sendo desonesto Não, contigo tô mesmo. sendo Não, honesto. só um pouquinho, só um pouquinho. Tu tá sendo desonesto contigo mesmo. E o que que acontece com a desonestidade? Tu só vai mentir pra ti mesmo cada vez mais. E aí o que que acontece? Mentir principalmente é um pecado, principalmente quando tu mente pra si mesmo. E o que que Jesus disse? A verdade vai te libertar. Se tu continuar ouvindo só o papo dos apologistas e tu nunca for nas fontes e ler elas de verdade, tu nunca vai sair dessas bobagens que tu tá falando aqui, passando vergonha nessa live. Não, Porque tu tá de falando um maneira monte nenhuma. de asneira, cara. Tu nega a ciência, tu nega a história, tu nega os historiadores, tudo pra poder encaixar na tua narrativa que tu tem da Bíblia. Só Olha que só, isso, Marabá, só que assim, ó, que tu tem a curiosidade, mas tu não tem a capacidade honesta de pensar sobre o que tu tá lendo, refletir sobre o que tu tá lendo e colocar em xeque a tua fé. Tu tem medo de colocar em xeque a tua fé. Entendeu? E por tu ter essa incapacidade, tu nunca vai crescer nesse debate bíblico, certo? Eu vou pro próximo. Um abraço, Timóteo. Até a próxima. Tchau. Vamos lá, Sheisa. Marabá de Serapim.